Então, gente, como é que funciona o sono do bebezinho recém-nascido? O bebê acabou de nascer, o que é que a gente pode esperar desse bebê? Muitas mães ficam frustradas, muitas mães tomam aquele susto quando o bebê nasce, justamente por não saber, por não ter conhecimento de que o bebezinho recém-nascido, ele pode muitas vezes ter um sono de inversão de padrão do dia e da noite. Então, o bebê pode inverter de fato, dormir mais de dia e mamar mais à noite. Outra coisa que o bebê faz, às vezes o bebê mama de hora em hora e a mãe fica louca, porque a gente tem ali o nosso puerpério, então aquele boom de hormônio que a gente tem ali, aquela alteração hormonal enorme de uma mãe que estava gestando, que estava criando um bebê dentro de si, e do nada passa a ter uma alteração hormonal enorme, vários hormônios caem, outros começam a se elevar os níveis, e a gente fica naquele boom de sentimentos e alterações hormonais que fazem parte do puerpério. Então, mesmo que você tenha um bebê que durma super bem aí, né, recém-nascido, você vai ter dias difíceis por conta do seu puerpério, pelas alterações hormonais que você tem. E aí, muitas vezes, para aquela mãe que não tem conhecimento, ela fica assustada, e isso pode agravar, né, os quadros de alterações que a gente pode ter no puerpério, como o baby blues, né, que é aquela uma tristeza enorme que a gente tem, de a gente chorar por tudo, de ficar mais sensível. Então é importante que vocês tenham conhecimento. Se tem alguma gravidinha aqui, alguma gestante, procure estudar um pouquinho sobre o puerpério, tá? Que vai te ajudar também a entender um pouco do sono do bebê. Então, esse recém-nascido, ele acabou de chegar no mundo e ele tem várias alterações que ele vai precisar aprender para ele conseguir dormir bem. Então, o primeiro ponto do recém-nascido é: qual o tamanho do estômago desse bebê? Desse tamanico aqui, ó. Pequenininho, fechadinho, muito pequeno. À medida que esse bebê vai passando os dias, 1, 2, 3, uma semana, 10 dias, 15 dias, o primeiro mês de vida, esse estômago ele vai crescendo. Então, o bebê recém-nascido, muitas vezes, precisa mamar de hora em hora. E não é por isso, não é porque ele não tá dormindo, ele tá mamando porque ele não tá dormindo, não. Às vezes ele precisa mamar mesmo para se alimentar daquele colostro ali dos primeiros dias de vida, para não fazer uma hipoglicemia, para conseguir adquirir aquela quantidade de calorias para recuperar o peso de nascimento. É natural o bebê perder peso nos primeiros dias de vida, né, na primeira semana de vida. Então, o bebê mamar de hora em hora, o bebê não conseguir emendar ciclos de sono, o recém-nascido, o bebê que acabou de nascer, isso é uma coisa esperada. O seu bebê não é anormal. Se hoje ele nasceu e hoje ele começou a acordar de hora em hora e precisar de você o tempo todo e não aceitar o berço, né, outro ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, o seu bebê não é diferente de outros bebês. A gente sabe que cada bebê é único, tem bebês que aceitam mais, tem bebês que aceitam menos, mas esse é o padrão da maioria dos bebês. É um bebê que acorda muitas vezes à noite para mamar, é um bebê que não consegue muitas vezes aceitar o berço. E daí, o que vai fazer a diferença para esse bebê dormir bem ao longo prazo? Vai ser você tomar o conhecimento e você agir na hora certa. Quanto mais cedo você age, quanto mais cedo você estabelece uma rotina, uma sequência de atividades, você gera previsibilidade ao bebê, você consegue entender o que o bebê precisa para dormir bem, mais cedo o seu bebê vai dormir bem. Então, é esperado que um recém-nascido acorde de hora em hora. É esperado que um recém-nascido precise sugar o tempo todo. Os recém-nascidos, eles têm muita necessidade de sucção, não apenas por fome, porque o estômago é pequeno, mas também pela sucção não nutritiva. E o que é isso? É a necessidade que o bebê tem simplesmente de sugar, sugar, sugar. Ele só se sente seguro quando ele está sugando. Então é natural, aí no primeiro mês de vida, que o seu bebê, se ele tiver acordado, ele queira sugar. Bem era assim. Se ele tiver, o primeiro mês de vida, ele estava acordado, ele estava no peito, sugando. Se ele não tivesse no peito, ele estava dormindo. Era impossível o primeiro mês de vida ele estar acordado sem estar sugando. Ou ele estava chorando, ou ele queria sugar, ou ele estava dormindo. Então, é esperado isso. É a sucção não nutritiva e tá tudo bem. Seu bebê não é normal, você não tá fazendo errado, você não vai viciar seu bebê no peito, né? Não é isso que vai fazer o seu bebê dormir mal a longo prazo. Isso é esperado. Como é que eu devo agir, então, nesse momento? Oferece tudo que você puder para deixar o seu bebê seguro. Dá muita amamentação, deixa ele fazer a sucção não nutritiva. O primeiro mês de vida do meu filho, por exemplo, foi no colo.
Vamos falar um pouquinho do colo. Por que os bebês recém-nascidos, eles precisam tanto de colo? Gente, pensa comigo, um recém-nascido. Ele estava 9 meses dentro da barriga da mãe, num líquido amniótico super quentinho, com a temperatura super agradável, que é a temperatura que ele precisava. Ele estava sendo nutrido o tempo inteiro pela placenta, então ele não tinha horário para mamar, horário para se sentir bem, com a glicemia boa. Não, ele era nutrido o tempo todo pela placenta. Ele estava num ambiente onde ele estava todo apertadinho, todo encolhido, se sentindo super seguro. Ele estava num ambiente onde ele era ninado o tempo todo, porque ele estava ali naquela dança daquela água. E a gente anda e o bebê se sente ninado. Então, é uma mudança muito brusca para o bebê, de uma hora para outra. Ele saiu daquele ambiente e ele passa aqui para fora para um ambiente frio, inseguro, onde ele toma susto toda hora, porque o recém-nascido tem muito reflexo de Moro, tá? Que é esse reflexo do susto, do bebê ficar tomando susto. Isso tá certo, não tem nada de errado, não tem problema nenhum. É natural que os bebês tenham esse reflexo. Anormal é o bebê que não tem esse reflexo. Então o bebê agora tá num ambiente frio, inseguro, tomando susto, sentindo fome, porque ele não é nutrido toda hora. Então, é uma mudança muito grande para o bebê, o nascimento. Então, esse primeiro mês de vida é fundamental que você entenda as necessidades do bebê e que você supra isso. Porque quando você supra essas necessidades, você vai estar dando para o seu bebê segurança. E ao dar segurança para o bebê, a longo prazo, isso vai deixar o bebê tranquilo, o bebê vai começar a ter previsibilidade, você vai começar a criar uma rotina. E o seu bebê não vai ser um bebê assustado, medroso, que vai ficar dependente de você a vida inteira. Não precisa ter medo disso. Então, não precisa ter medo de amamentar o seu bebê sempre que ele precisar. Não precisa ter medo de deixar o seu bebê 24 horas pendurado no peito nesse primeiro mês de vida. Isso faz parte. Tá tudo bem. Você só vai precisar entender as necessidades, observar o que está acontecendo com o bebê e ir mudando. Porque se você continuar assim também, sem mudar, sem perceber as necessidades, você vai criar lá na frente as associações. Então, aquele bebê que só dorme mamando, aquele bebê que não aceita beiço de jeito nenhum. Então, o primeiro mês de vida é o mês do bebê. Eu costumo falar isso para as minhas pacientes. O primeiro mês de vida, quem manda na casa é o bebê. Então, é ele que manda. Você só vai fazer o quê? Uma sequência de atividades para gerar previsibilidade. Como assim, doutora Lari? Então, você vai começar a fazer desde os primeiros dias de vida, o ritual do bom dia. Então, você levantou, você acordou, independente do horário. Você vai abrir a janela, você vai mostrar a luz do sol, você vai dar aquele bom dia bem gostoso para o bebê. E o dia vai começar para você e para o bebê aquele horário. Um dia pode ser 7, um dia pode ser 8, um dia pode ser 9. Nesse primeiro mês de vida, vocês não precisam ficar neuróticas com rotina. Se vocês ficam neuróticas com rotina, vocês vão ficar estressadas e o bebê também. Porque vocês estão no puerpério, lembrem-se disso. Puerpério, a gente fica doida, gente. Puerpério, a gente fica doida. Era assim, o meu era assim, ai meu Deus, meu filho é maravilhoso, chorava. Ai meu Deus, eu não consegui ter um parto normal, que era meu sonho, chorava. Tudo a gente chora, puerpério a gente chora por tudo. Então, se você ainda ficar nessa neurose de que você precisa fazer rotina, de que você vai ficar doida, você vai deixar seu bebê estressado e você vai ficar estressada. Então, primeiro mês de vida, gente, nada de estresse. Sequência de atividades, ritual do bom dia. Aí você já vai ter um horário para dar banho. Então, geralmente a gente escolhe, a gente não dá banho um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite. Geralmente a gente escolhe aí, né? Ah, não vou dar banho aqui de manhã, ou vou dar de noite, enfim. Você vai ter um horário para dar o banho. Às vezes a gente consegue fazer um passeio, né, com o bebê, vou tomar um banho de sol aqui no play, ou quem mora em casa consegue ter um quintal aí para dar um banho de sol no bebê. E você vai criar uma sequência de atividades aí que vai funcionar para vocês da melhor maneira possível, sem estresse, sem rigorosidade, sem rigidez. Não precisa ter rigidez de horário, nada disso. Primeiro mês de vida, certo? O que eu vou esperar desse sono desse bebê? Então, nos primeiros dias de vida, eu posso sim esperar um bebê que dorme péssimo, que acorda de hora em hora, a gente não dorme, até porque às vezes até o bebê dorme, mas a gente que é mãe não dorme, principalmente as mães de primeira viagem. A gente fica curiando o bebê ali, a gente fica igual a leoa em cima dos bichinhos dos filhotes, olhando para ver se está respirando, para ver se o bebê está bem. As alterações hormonais do puerpério muitas vezes deixam a gente com insônia, então a gente não consegue dormir muito, né, direito. E aí,
Isso acaba deixando a gente um pouco confusa, um pouco doida aí nesse período do puerpério, tá? Mas é o primeiro mês de vida. Quando vai chegando lá a próxima terceira, quarta semana de vida, o primeiro ciclo de sono do bebê, ele começa a se organizar, geralmente por volta da quarta à sexta semana de vida do bebê. Então, com um mês e meio, a gente começa a ter o primeiro período de sono do bebê organizado. O que é isso? Com um mês, o bebê agora já está um pouco mais adaptado a esse mundo. O bebê ainda tem reflexo de Moro, o bebê ainda toma susto, o bebê ainda é inseguro, mas ele começa a perceber o ambiente que ele está. Então, o bebê começa ali a estar um mês ali de adaptação extrauterina, fora do útero. E o que isso faz? O que isso ajuda a gente? Ajuda a gente, por exemplo, a tirar o bebê do colo. Tem muitos bebês recém-nascidos que só dormem o primeiro mês de vida inteiro no colo. A gente não consegue tirar o bebê do colo. Tem outros não, tem outros bebês que desde o primeiro dia de vida que aceitam um ambiente aconchegante fora do colo, como um ninho, um charutinho, enfim. Mas tem bebês recém-nascidos, se o seu bebê é um desses, você não precisa ficar achando e desesperada, achando que o seu bebê vai dormir o tempo todo, todos os meses no colo, que você não vai conseguir acostumar o seu bebê no berço, tá? Você vai conseguir. Esse primeiro mês de vida é natural que muitos queiram dormir no colo. Bem, por exemplo, dormiu os 30 dias de vida no colo. Era botar no berço, não ficava nem uma hora. E aí a gente revezou, eu e meu esposo revezava e foi até que chegou com um mês e ele começou a aceitar o primeiro período de sono no berço. E é o que acontece com a maioria dos bebês. Vai chegando aí por volta da quarta semana, o bebê começa a aceitar o berço. Como é que eu vou saber que esse bebê está pronto para aceitar o berço? Testando. Então, por isso que eu sempre falo, você tem que praticar. Se você não colocar em prática, você nunca vai saber que seu bebê tá pronto. Então, você vai achar sempre que ele, não, ele não aceita o berço, não aceita o berço. Mas você tá tentando colocar ele no berço? Você tenta colocar para ver o que acontece? Porque a gente às vezes desiste, né? Não dorme, então deixa aqui no colo mesmo. Não, você tem que praticar, tem que tentar. Todo dia você vai tentar colocar lá. Não ficou? Beleza, bota no colo. Um belo dia ele vai ficar. E aí você vai tomar um susto, você vai ficar feliz da vida. Eu lembro a primeira vez que Wander colocou meu filho, Wander meu esposo, colocou bem no berço e ele ficou 40 minutos. E Wander veio comemorando. Ele ficou 40 minutos no berço! Então, você só vai saber se você testar. Então, é importante que você pratique e coloque o bebê para dormir no berço.